Olá, turminha! Estamos de volta agora com a disciplina de ciências. Hoje teremos aulas de revisão com os conteúdos que já foram trabalhados, né? Então vamos lá para o nosso vídeo. Vamos assistir, prestar bastante atenção e fazer as correções necessárias, certo? Que a professora, o que o vídeo for passando, tá bom? Desde já, bons estudos para todos. Vamos lá para a nossa disciplina de ciência. Vamos lá? Tudo o que nós aprendemos nas semanas 6, 7, 8 e 9. Você se lembra tudo o que nós estudamos nesse período? O que eu me lembro foi que nós vimos como nós ouvimos e sentimos o som. Aprendemos também sobre poluição sonora e a luz. A respeito da luz, nós vimos objetos ou elementos iluminados e elementos luminosos. Falando em luz, espero que você tenha feito a brincadeira do pega-luz e tenha se divertido bastante com ela. Mas vamos então relembrar todos esses assuntos. O primeiro é sobre as características do som. Vamos relembrar rapidamente cada uma delas. O som possui como característica a intensidade, tom e timbre. A intensidade é a força da onda sonora, ou seja, quanto mais forte, maior é a intensidade. Consequentemente, mais fácil de ouvir e sentir as vibrações. O tom, ele é classificado como grave e agudo. Quanto mais lenta é a onda sonora, mais grave é o som. Por exemplo, um cachorro grande, o latido dele é bem grave. Quanto mais rápida a onda sonora, mais agudo é o tom. Por exemplo, um cachorro da raça Pinscher tem um latido bem agudo. E por fim, tem o timbre. O timbre é a característica do som. É graças ao timbre que a gente consegue reconhecer o som das pessoas que a gente conhece ou determinado tipo de barulho. A partir disso, vamos fazer uma atividade da página 56 do livro de atividades. Questão 6. Pense no som de um trovão e no som de um canto de um canário. Usando as palavras baixo e alto para indicar a intensidade do som e grave e agudo para se referir ao tom. Complete as frases a seguir, definindo as características desses dois tipos de som. Ou seja, nós vamos ter que usar as palavras baixo, alto, grave e agudo. Letra A. O som do trovão pode ser ouvido de muito longe. Ou seja, se consegue ouvir de muito longe, por isso dizemos que ele é mais baixo, alto, grave ou agudo. E aí, um som que a gente consegue ouvir mesmo estando muito longe é um som mais alto que o canto do canário, que é baixo. Ou seja, o som que a gente consegue ouvir facilmente tem alta intensidade. Um som de baixa intensidade a gente só consegue ouvir quando está bem pertinho. Letra B. O canto do canário tem um som bem fininho, mais grave ou agudo? Isso, mais agudo que o som grave do trovão. O som do trovão é grave, é forte.
o som do canário é agudo e baixo, certo? Mas como será que a gente consegue ouvir essas ondas sonoras? Nós temos uma estrutura, aliás, várias estruturas que nos ajudam a perceber a onda sonora. Vamos relembrar quais são elas. Primeiro, a onda sonora, que é uma vibração, ela é percebida pela orelha externa. E nós vimos a importância da orelha externa para direcionar o som. Falando nisso, eu vi que alguns colegas fizeram aquela atividade do cone. E eu tenho certeza que perceberam que quanto mais próximo o cone está, melhor a gente consegue ouvir o som. Continuando aqui. Da orelha externa, o som entra e passa por essa película, chamada tímpano. Essa película, ela se movimenta, ela vibra conforme a vibração do som. A vibração do tímpano acaba ativando 3 ossículos. Um mexe o outro. E esse movimento dos ossículos ativa essa estrutura em forma de caracol, chamada cóclea. Dentro dessa estrutura tem um líquido, e é o movimento desse líquido que ativa nervos que vão enviar a informação lá para o cérebro. E é o cérebro que vai perceber isso. Legal, não é? Vamos pôr essas informações na atividade da página 56 do livro de atividades. Questão 7. As orelhas humanas são formadas por uma parte externa e por pequenas estruturas internas, as quais dependem umas das outras para formar o sentido de audição. Nós fizemos a letra A, mas agora nós vamos fazer a letra B. Olha só. Numere as frases de 1 a 5, formando a sequência correta do que acontece no organismo para que uma pessoa escute o som. Ou seja, é o trajeto do som até o cérebro. Foi o que nós fizemos na imagem anterior. Então, vamos tentar descobrir o que acontece primeiro. Olha só. As ondas sonoras são captadas pela orelha externa e entram na orelha interna. É isso que acontece primeiro? Sim, por isso nós vamos colocar o número 1. E depois, quando o som entra na orelha interna, o que acontece? A vibração do tímpano passa para 3 ossos pequenos. Ou seja, da orelha externa, vai direto para os ossos? Não! Então, vamos ler a próxima. As ondas sonoras fazem o tímpano vibrar. Agora sim, o som entra pela orelha externa e faz o tímpano vibrar. Por isso aqui é o número 2. E nós acabamos de ler que a vibração do tímpano passa para 3 ossos pequenos. Logo, essa frase é a número 3. E aí, depois que chega até os ossos, o que acontece? A vibração desse líquido, que líquido? Então, não é essa frase. Vamos ler a próxima. Olha só. Em seguida, a vibração é transmitida para um líquido presente numa estrutura em forma de espiral. Agora sim. Depois disso, vai acontecer o quê? A vibração desse líquido estimula os nervos que levam as informações até o cérebro, o qual interpreta essas informações como sons. Certo? Essa é bem tranquila, né? Principalmente porque a gente acabou de ver o caminho do som até o nosso ouvido.
É importante lembrar que nem todas as pessoas têm a audição desenvolvida ou que está em perfeito estado. As pessoas com dificuldade auditiva se comunicam por meio da linguagem em libras. Não se esqueça. Mas nós vimos que o som passa por um longo caminho e vai ativando diferentes estruturas no nosso corpo. Entretanto, se a gente não cuidar corretamente da audição, nós podemos sofrer por consequências da poluição sonora. A poluição sonora é quando tem excesso de barulhos com alta frequência ou ruídos repetitivos. Isso atrapalha muito a nossa audição e perturba o nosso cérebro. Por isso, pessoas que estão expostas à poluição sonora precisam usar esses aparelhos que são protetores auditivos. Ok? Vamos para mais uma atividade. É a atividade da página 57 do livro de atividades. Questão 9. Desembaralhe as letras para completar as frases e descubra hábitos saudáveis para cuidar da audição. E aí, quais são os hábitos saudáveis para cuidar da nossa saúde auditiva? A primeira dica são essas palavras, essas letras todas embaralhadas. Vamos ver se a gente descobre. Olha só. Evite escutar o quê? Principalmente quando estiver usando fones de ouvido. O que a gente tem que evitar de escutar? São sons altos. Principalmente quando nós estamos com o fone, porque o som vai direto e com muita força até o nosso tímpano. Próxima frase. Em ambientes de trabalho muito barulhentos, é importante utilizar o que auricular? Você consegue desembaralhar essa palavra para formar ela corretamente? É o protetor auricular, que nós acabamos de falar, certo? E agora nós vamos falar sobre o próximo assunto, que é investigando a luz. Neste assunto, nós vimos que tem corpos luminosos, ou seja, que tem luz própria, que podem ser chamados como fontes de luz, e tem também corpos iluminados, aqueles que não produzem luz própria, mas podem ser iluminados. Nós vimos também que os corpos luminosos podem ser naturais, como o sol, e artificiais, como a lanterna. Esse assunto é muito legal. Vamos então fazer atividades. Nessa atividade é a página 58 do livro de atividades. O enunciado é número 1. A luz, assim como o som, é uma onda. Existem corpos luminosos que produzem a própria luz e corpos iluminados que apenas refletem a luz que recebem. Letra A. Analise as imagens e classifique os corpos representados em cada uma delas como iluminados ou luminosos. Os corpos iluminados, nós vamos escrever a letra I. E os corpos luminosos, a letra L. Vamos lá? Primeiro, o Sol. Ele é um corpo iluminado ou luminoso? É um corpo luminoso, por isso a letra L. A lâmpada é iluminado ou luminoso? É luminoso,
produz a sua própria luz? Lógico, né? Quando ela está ligada. Próxima imagem, a Lua. E aí? A Lua produz a sua própria luz ou é iluminada? É iluminada pelo Sol. O fogo, ele é iluminado ou luminoso? Ele é luminoso porque produz a luz. E as crianças brincando aí no parque? Elas produzem sua própria luz ou estão sendo iluminadas? São iluminadas. E por fim, o vagalume. Lembra que nós vimos esse animal? E nós vimos que esse animal é uma fonte de luz. Logo, ele é um corpo luminoso e ele é natural. Legal? Olha só, a próxima atividade número 2. Analise a imagem que representa um meio onde o som não se propaga, mas a luz se propaga. E aí, você se lembra quando eu falei sobre o som e nós vimos que tem um lugar onde o som não se propaga? Inclusive, nós vimos que tem filmes que não são tão verdadeiros assim. Você acha que o som não se propaga no fundo do mar ou no espaço sideral? É no espaço sideral. A luz se propaga em todos os lugares, inclusive no espaço, no vácuo. E por fim, essa atividade que eu passei no vídeo anterior. Essa atividade é muito legal. É da seção Lápis na Mão, exercício 1. Alguns corpos são chamados de luminosos, pois produzem a própria luz. Já outros apenas refletem a luz que recebem, sendo chamados de iluminados. Nós acabamos de rever isso, não é mesmo? Continuando aqui. Com base nessas informações, recorte as imagens da tira lateral e colhe-as nos espaços correspondentes. Se você já tem o seu livro, você com certeza conseguiu fazer muito bem essa atividade. Se você ainda não tem, vamos fazer juntos. Atenção! Primeiro, corpos luminosos. Dessas imagens aqui, quais são corpos luminosos? O abajur, que tem uma lâmpada. O foguinho da vela. Outro corpo luminoso é o fogo da fogueira. E, por fim, o raio, o trovão. Esses aqui são corpos luminosos. Lembrando que é apenas o raio que é um corpo luminoso natural. Os outros são produzidos pelo ser humano. Logo, o espelho, a lua e o vidro são corpos iluminados, porque não produzem luz própria, mas recebem essa luz. E você conseguiu ver isso ao fazer a brincadeira do pega-luz, em que você percebeu que o espelho reflete a luz da fonte de luz natural que você teve aí na sua casa. Espero que você tenha relembrado todos esses conteúdos e que isso te ajude a estudar durante esta semana. No próximo vídeo, vamos ver conteúdos novos. Enquanto isso, estude, descanse, aproveite esse período de isolamento social e, principalmente, cuide-se. Até o próximo vídeo!